Ora, muito bom dia a todos. Então, sejam muito bem-vindos a mais um webinar de oportunidades, apresentação de oportunidades de negócio e partilha de negócios que fazemos habitualmente de todos os 15 dias, as primeiras e segundas-feiras de cada mês. Estaremos aqui sempre de manhã cedo, por volta desta hora, para então apresentarmos e partilharmos algumas ideias e alguns imóveis que temos para destaque. Hoje vamos iniciar de uma forma um pouco diferente do que eh, tem sido, porque, eh, como devem saber, até por toda a promoção que foi feita, nós estivemos presentes na semana passada no grande evento aqui em Santa Maria da Feira, no Aeroparque, no Habita Feira, onde o tema de destaque daquele certame foi o nosso contributo e as necessidades e os desafios que existem no setor do imobiliário para a próxima década. Então, foram lá debatidos alguns assuntos de extrema importância e foi apresentado por parte da nossa companhia, principalmente do grupo XP Portugal Comercial Group, duas soluções de dois parceiros para que nós possamos contribuir para colocar mais habitação no mercado e para contribuir também com novas formas de construção. Então, vamos apresentar aqui um vídeo de lançamento de um produto novo que nós estamos a lançar juntamente com um conjunto de parceiros, desde o arquiteto que é o detentor da tecnologia até a empresa que vai construir chave na mão e também vamos apresentar depois então também um conjunto de soluções, de lotes, quer seja, por exemplo, para dar o exemplo de como é que nós podemos intervir neste mercado e ter aqui grandes oportunidades, quer também para, de certa forma, partilhar esses imóveis que temos em carteira, esses terrenos que temos em carteira, para que quem tiver a possibilidade de apresentá-los a investidores ou a promotores, porque a ideia é essa, eh, tenha aqui o conhecimento de como é que podem fazer essa apresentação. Portanto, vou iniciar com um pequeno vídeo de apresentação do que é essa tecnologia, do que é o que nós estamos a falar, e depois vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Ora, aqui vai então. Parece-me que está a haver aqui qualquer coisa que não está a funcionar, porque não está a funcionar o som. Deixa-me só ver o que é que falhou e vamos dar início outra vez. Ora, parece-me que agora já vai dar. Ora, vamos lá então reiniciar.
Ora, então, conforme estava eu a falar, esta tecnologia consiste em, em nós termos uma solução integrada, chave na mão, para conseguirmos contribuir e para satisfazer, no fundo, um problema em que muitas das vezes nós estamos confrontados, que é nós temos em carteira um conjunto de até de lotes para construção em altura ou para construção de moradia, para venda. Nós fazemos todo o trabalho de promoção ou de estudo de mercado desses lotes, colocamos-nos em venda e depois a seguir colocamos todos esses lotes nos canais normais de promoção, que é o caso dos sites e dos portais e de todos os canais que nós utilizamos normalmente para promover o imóvel. Só que depois deparámos-nos com um desafio grande, que é no fundo, nós temos o terreno, muitas das vezes até temos excelentes condições para que esse terreno seja vendido e para que depois seja desenvolvido o projeto, só que depois, como são muitos intervenientes que têm que intervir no processo, desde o licenciamento até, no fundo, ao desenvolvimento do projeto, ao financiamento do projeto, ao desenvolvimento do projeto, para depois poder colocar essas frações ou esses imóveis em venda e eh, existe aqui um processo extremamente longo, complicado, com muitos intervenientes, que isso faz com que tenhamos muita dificuldade em vender o terreno, porque normalmente nós não encontramos clientes ou possíveis interessados na compra do terreno que tenha esse conhecimento e que tenha já a experiência necessária, com uma equipa necessária para desenvolver toda essa solução. E isto normalmente pode demorar 2 a 3 anos a conseguir. Pois, o que é que acontece? Acontece que o cliente final, no caso, estamos a falar do caso de terrenos para moradias, normalmente o cliente final ou não tem tempo para estar à espera, portanto, para estar à espera este tempo todo, não tem conhecimento, também não tem que ter, de como tudo isto se faz, e também tem dificuldades em obter financiamento para a autoconstrução de uma moradia, neste caso, ou então eh, para poder fazer isto de forma ágil, simples, rápida e para que ele possa ter a casa disponível para venda. Esta solução que eu acabei de apresentar pretende-se nós conseguirmos dar a solução integrada chave na mão, isto é, nós tendo o terreno para venda, nós conseguimos, através de todos estes canais, porque nós aqui conseguimos diminuir o tempo e conseguimos também diminuir grandemente toda a burocracia e todos os processos para 2 ou 3 intervenientes no máximo, para que facilmente nós consigamos resolver toda a questão, desde o licenciamento, neste caso, porque todo o processo burocrático para o licenciamento está entregue ao detentor da tecnologia, que é o arquiteto Bruno Martins e a sua equipa. Depois também resolvemos o problema do desenvolvimento do projeto, da construção da moradia ou do edifício, porque temos uma empresa certificada que foi certificada pelo dono da tecnologia e que ele vai fazer o acompanhamento e a gestão do projeto em que essa empresa constrói, chave na mão, todo o edifício, portanto, entrega toda a solução já pronta. E depois também temos que só temos aqui uma outra questão, que é a questão do financiamento. Tendo em conta que quando nós estamos num processo de financiamento para um promotor imobiliário, nós temos aqui a possibilidade de intervir junto com o nosso cliente, que é o vendedor, para que ele também possa ter a possibilidade de ajudar a resolver esta questão, porque também é de interesse dele. Muitas das vezes essa solução passa por ele fazer parte do projeto ou passa por ele dar como permuta, pode ser total, pode ser parcial, é uma questão a negociar, o respectivo terreno, para que ele espere o tempo necessário para que se desenvolva o projeto, ele depois recebe uma parte eh, das frações ou do projeto
para ele poder depois comercializar e, portanto, esta é uma solução que podemos e devemos olhar para ela com atenção e trabalhar o proprietário de forma a fazer ver que isso pode ser interessante para ele e pode ser uma forma de agilizar e de vender mais rápido e também é uma forma dele também ganhar com isso. Além disso, também quando nós temos esta solução integrada, em que nós reduzimos o tempo de construção a um terço, quando nós temos a questão resolvida do controle e gestão do projeto para que não haja desvios, também existe a possibilidade de que há players no mercado que estejam interessados em financiar o projeto de várias formas para que este projeto seja uma realidade. Normalmente, nós olhamos sempre para a banca como fonte de financiamento, mas hoje existe, fruto da digitalização e fruto também de um conjunto de players que estão a entrar no mercado para a área do imobiliário, existem outras fontes de financiamento que nós podemos coordenar e podemos criar a solução. Portanto, hoje comecei por este tema que não é habitual neste webinar, precisamente porque queríamos apresentar aqui dois exemplos ou três de como é que nós podemos então trabalhar este produto. E passo a apresentar um produto que nós temos para comercializar, que no fundo é um conjunto de lotes, eh, é um conjunto de lotes que são para construção. Neste caso, são 4 lotes para construção, em que cada lote dá para construir 14 apartamentos, 11 apartamentos num lote, mais 11 e um com 14. Ora, estes lotes, além de estarem todos localizados na mesma urbanização, o que significa que são todos contíguos, temos a vantagem de, ao integrar neste tipo de solução, agilizarmos isto de forma a que, quando tudo isto está preparado, nós, ao começarmos a comercializar as frações em venda futura, portanto em planta, nós podemos e devemos estar a andar à frente com um lote, por exemplo, em que a gente tem em promoção a venda do primeiro lote e, enquanto ele vai sendo construído, eh, nós estamos a efetuar as vendas. Estes lotes estão localizados em Santa Maria da Feira, numa zona em que lá foi debatido e que se chegou à conclusão, onde nos próximos 5 anos, aqui a zona que fica na zona sul da área metropolitana do Porto, vai crescer cerca de 30% na população nos próximos anos, fruto do desenvolvimento de vários parques empresariais e de instalação de empresas de alta tecnologia que vêm para cá, que estão-se a instalar cá e que vão criar um conjunto, alguns milhares de postos de trabalho altamente qualificados, que são pessoas que vêm trabalhar para cá, mas que não são de cá, portanto, que vêm de fora, e então este lote, ou este conjunto de lotes, está estrategicamente bem localizado e aqui temos a possibilidade, do que eu estava a falar. Estamos a trabalhar trabalhamos com o proprietário para que seja possível, se tivermos um promotor que queira desenvolver o projeto, ele dá os lotes como permuta e recebe um conjunto de apartamentos, neste caso será um apartamento por lote, e espera o tempo que seja desenvolvido e a partir daí temos aqui uma solução para que possamos então colocar, além de fazermos negócio, dois negócios, neste caso é a venda dos lotes e, portanto, a atração do promotor. Depois, o objetivo também é continuar a ficar a trabalhar com o promotor para termos aqui cerca de 36 lotes para apartamentos para comercializar. Junto a estes lotes, numa outra urbanização, a poucas centenas de metros, temos mais 9 lotes para construção em altura, para 20 frações cada lote, que dá totaliza um total de 180 apartamentos, com a mesma lógica, com a mesma filosofia, no fundo, porque o dono do terreno também
está aberto a uma solução de que ele pode participar no projeto com o terreno, pode também dar como permuta os lotes e receberem frações. Portanto, temos aqui a solução já trabalhada para criar a solução e para, a partir daí, nós podemos colocar no mercado um conjunto de, juntando estes dois produtos, cerca de 200 apartamentos, 210 apartamentos em venda rapidamente aqui na região. Portanto, porque é que eu trago isto aqui? Para quem está a ouvir e para quem participar, se tiver promotores, investidores que possam ter interesse em trabalhar e olhar para isto como uma grande oportunidade, não precisa de ter um investimento inicial nos terrenos. Como eu disse, existe a possibilidade de permuta total para estes dois projetos que acabei de falar. Eles já estão devidamente infraestruturados, já estão devidamente loteados, já estão devidamente trabalhados, de forma a que rapidamente, com a solução que nós temos de construção modular em altura até 7 pisos, que eu acabei de mostrar, e com este produto inovador que estamos a comercializar em exclusivo para Portugal, nós podemos criar aqui uma solução e essa solução contribuir para depois nós termos aqui mais produto e mais negócio para fazer e para ter nas nossas carteiras para poder comercializar. Para finalizar este tema, também queria vos dizer que este tema pode ser colocado na questão dos como é que eu hei de falar, hei de dizer isto, estava a faltar a palavra, nos lotes individuais para habitação, moradias, como nós falamos. Nós temos também em carteira aqui vários colegas, e não vou aqui apresentar em pormenor lotes, porque são muitos, em várias regiões do país e em várias regiões do, de, em vários colegas, nós temos um conjunto de lotes em carteira para já devidamente infraestruturados, também loteados, para moradias. Ora, a solução, como vocês viram inicialmente, também pode ser feita e deve ser feita para a construção de moradias com o mesmo sistema. Portanto, o que é a vantagem disso? A vantagem é que, enquanto o processo da moradia, isto já para clientes finais, enquanto o processo está em projeto e está em licenciamento nas câmaras municipais, a moradia será construída em fábrica e cerca de 80% da moradia, ou estruturalmente falando, já está a ser construída. Quando nós temos a licença para poder iniciar a obra no terreno, então a empresa, a fábrica, vai ao terreno, prepara o terreno e começa a colocar a moradia. Isso permite que a moradia seja entregue ao cliente em 6 meses. Totalmente pronta, chave na mão. Então, o sistema, no fundo, garante mais comunidade, mais fiabilidade, garante também que, como sabem, a lei portuguesa obriga que qualquer construtor tenha que dar uma garantia de 5 anos da moradia e 10 anos em estruturalmente, e este sistema garante que tem uma garantia para toda a estrutura da moradia de 30 anos. E, portanto, estamos a dar mais valor ao cliente, estamos a criar uma solução para que o cliente rapidamente possa ou trocar ou comprar uma moradia rapidamente, sem ter estes inconvenientes de ter um conjunto de players que ele próprio tem que controlar e que não controla e que muitas das vezes faz com que nós tenhamos muitas dificuldades em vender terrenos precisamente por causa dessa situação. Já nem é por causa do preço dos terrenos, já nem é por causa das condições dos terrenos, mas sim é por causa da burocracia ou da dificuldade. Portanto, nós estamos aqui habilitados e abertos para colaborar com todos, aqueles que possam ter interesse em saber como fazer. Vamos fazer isto, estamos a fazer isto de forma simples. Nós temos um grupo de especialistas dentro da EXP que trabalha isto, portanto, e que coordena todo este trabalho. Nós chamamos EXP Portugal Comercial Group. E quem tiver ou terrenos ou tiver clientes que queiram comprar moradias chave na mão, pode ter terreno, pode não ter,
se pretenderem a nossa intervenção e a nossa ajuda, nós somos detentores em exclusivo desta solução para Portugal e, portanto, trabalharemos em conjunto com vocês para nós criarmos então a solução e, a partir daí, acompanharmos e gerirmos todo o processo até ao fim. Vocês, se têm o terreno, vocês vendem o terreno, portanto, são angariadores do terreno, e se têm o cliente para a moradia, também recebem a comissão respectiva por ter vendido a moradia. E todo o nosso trabalho será feito no sentido de, porque já estamos treinados para isso, de trabalhar junto dos parceiros, com os parceiros, gerir e acompanhar todo o processo para que tudo isto funcione de forma ágil, de forma simples, de forma transparente e também com um valor que se dá ao cliente final que ele não encontra no mercado e isso faz com que ele possa rapidamente ter aqui uma solução que seja a solução que ele próprio pretende. Tendo em conta que a particularidade disto e a vantagem disto é que nós, ao trabalhar com o cliente vai escolher o tipo de moradia que quer, vai escolher o tipo de projeto que quer, vai escolher o tipo de materiais que quer, vai conseguir dizer tudo antes de fazer qualquer coisa e de ser feito em função do orçamento que tem, em função da capacidade financeira que tem e, portanto, depois, no final, não vai haver surpresas porque aquilo que for contratualizado com um cliente será aquilo que no final será entregue e será pago pelo cliente. Portanto, hoje iniciei desta forma para que, de certa forma, comecemos a falar e dar aqui a novidade, uma vez que este trabalho não pode ser promovido de forma tradicional, portanto, tem que ser precisamente passado ou em reuniões ou em eventos presenciais que vão existir pelo país no futuro forma regional, onde nós vamos falar sobre isto, ou então nestas reuniões virtuais, onde a gente tem a possibilidade de explicar e de dar a conhecer este tipo de trabalho. Continuando, já agora, antes de continuar, queria saber aqui de quem está presente se por acaso tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou se quer saber. Sei que tem aqui uma pergunta no chat de quem é a empresa. Ah, nós ainda não vamos divulgar quem é, não é a questão de quem é a empresa é fácil, nós podemos divulgar, está lá no vídeo, mas não porque está a ser, portanto, registada uma marca para que essa marca seja então aquela que vai ser divulgada no futuro, e esse futuro será já em abril, portanto é já pá, no próximo mês, onde vai ser lançado formalmente com uma marca e essa marca é uma marca registrada que está a ser trabalhada e, portanto, ainda não pode ser divulgada. Portanto, já respondi essa pergunta. Há alguém aqui que possa ter alguma dúvida ou queira ter algum comentário sobre este processo que acabei de certa forma, explicar? Olá, David. Bom Depois, dia, bom dia. É Rita Nunes. muito bom dia. Tudo bem, David? Estava, como não comecei no início Sim. da reunião, por isso é que podia não ter apanhado e queria só perceber qual era a forma para pedir mais informações. É tratar contigo, é isso? Então, exatamente, a tratar connosco, porque nós temos, portanto, como é que eu ia te explicar? Representam a empresa. Exatamente. Nós, no fundo, não é empresa, é um grupo de parceiros, porque aqui Sim. esta solução é detida e patenteada em Portugal pelo arquiteto Bruno Martins, que é da Madeira. E Ok. depois ele próprio é que, em conjunto connosco, portanto, é o nosso parceiro, não é? Nós somos, Ah, nós somos a entidade, vá lá, na área da mediação, que trabalhamos com eles desde a entrada, que é o terreno, neste caso, e depois na saída, que é o cliente final. E, portanto, nós trabalhamos aqui e depois, a partir daí, é trabalhado em equipa, em coordenação com ele. Ele é o responsável máximo, onde ele vai gerir o projeto, onde vai gerir todo o processo, e nós acompanhamos precisamente porque nós, no fundo, temos os dois clientes, temos o dono, o proprietário do terreno e temos o cliente final, e portanto temos claro. que, temos que dar a informação e trabalhar de forma a que isto seja
controlado e sim. que seja esse Portanto, acompanhamento ok, feito. sim, claro. Esse acompanhamento requer, lá está, conhecimento e treino, e tendo em conta que nós entramos em comunidade, portanto, trabalhar em comunidade é isto. Vocês Claro, claro. Ok, já sinalizam o percebi. cliente, vocês sinalizam o cliente, passam-nos o cliente, nós vamos trabalhar com ele tudo o que é necessário, não é? O que Pronto, é então à vosso, o que é nosso partida é é nosso. quando não existe projeto, é isso? É só para terrenos que não tenha já projeto aprovado, ou pode ser que Pode, eles fazem a pode, construção. sim, pode ter projeto Ok, aprovado. Pode ter projeto ok. aprovado. Ok, Não é. e o tipo de construção, como eu não apanhei, é LSF ou é construção em que Não, material? não. O tipo de construção chama-se construção modular, portanto, é o Ah, sistema de construção modular, mas em modular, que. em que Uhum. a estrutura é em ferro, certo? Portanto, a estrutura é em ferro, e depois todo o tipo de materiais que são utilizados são os materiais tradicionais, normais, de uma casa, em que no fim, a casa, quando for acabada, não há diferença nenhuma entre uma casa em albernaria Pois, ou. oh, eu conheço, eu já tenho construído Pronto, assim. exatamente. É Light Steel Framing, sim, Não, não. LSF. Sim, Não mas é? não, É não, ferro. é ferro Ferro, mesmo. ferro. Ferro, Ok. ferro. Pronto. O outro também é ferro. Pois, Ok. o Ice Steel Frame ou isso aqui é É a slab, slab. A exatamente. Não, estamos a slab. falar de ferro, ferro. Ok, ok. E em termos de. Estavas a falar de uma permuta, não é? Porque Sim, pode haver a não, questão da permuta. exato. Permuta-se, Nesses casos, a permuta, pronto, no fundo, o proprietário do terreno tem que ter alguma garantia, que vai haver a construção, não é? Que vai, claro. que vai existir. Por- Em termos contratuais, como é que se Uma processa? permuta, Ele só passa a propriedade do terreno no final da construção? Como é que é isso? Como é que... uma permuta é uma escritura normal Sim. de compra e venda. Uhum. Neste caso, quando falamos numa permuta, temos que falar que é com um promotor que vai desenvolver o projeto, certo? Ok, Portanto, sim. não é o cliente final. Ok? Pronto. Então o que acontece? Uma permuta significa uma escritura normal, só que em vez de ser uma transação financeira, que é entregas o terreno e recebes dinheiro, não, entregas o terreno e Não, eu sei, recebes ok. frações. Pronto, recebes Sim. frações. Ah, ok. A Certo? permuta é depois de estar construído, ele vai ficar com um apartamento ou dois apartamentos, é isso? Exatamente. Recebe frações, exatamente. As Mas frações ele são só dele. faz isso depois de vender o terreno, não é isso? Não. O terreno é trocado. Uma permuta chama de troca. Isto é, ele dá o terreno Sim, e pronto, é a recebe um bem escritura de futuro. E recebe permuta. um bem futuro. Certo? Exato. São um Hum, conjunto de frações. ok. Então, onde é que a escritura é feita? É quando o projeto já está aprovado e quando a propriedade horizontal já está registada. Que é só assim. Exato. Pronto. E a partir daí, o terreno passa a ser, é do promotor, não é? Sim. E o promotor tem que lhe entregar, vamos imaginar, Num X espaço de tempo. exatamente, num terreno de 20 apartamentos, vamos imaginar que ele recebe dois apartamentos. Pronto, quando o Ok. prédio estiver pronto, ele sabe que a fração A e B é dele. O que É é que ele dele, pode pronto. fazer? E então, Ele e pode essa vender escritura é por que valor? É pelo valor. é pelo valor que estamos a falar, é o valor do terreno. O terreno tem um valor, não é? Vamos É na imaginar que mesma pelo valor. o valor Ok. do terreno é 250 mil euros, por exemplo. Sim, Aí a fração que ele vai ficar é 100 mil euros, então, sim. ou a 125. Então ele recebe duas frações, significa que o valor do terreno foi dado É por na duas mesma, o frações. valor igual. Ok. Qual é a vantagem aqui? A vantagem é que quando o promotor está a dar em frações, o que é que ele está, no fundo, a dar? Dá duas frações, que aquelas frações têm um valor comercial, mas, Exato. na prática, ele o que é que vai investir? É o valor do custo das frações. Não é? Portanto, é mais Exato. barato. O Com terreno fica mais certeza. barato. Para o cliente vendedor, qual é a vantagem? É que recebe por exemplo, duas frações, vai vender no valor de mercado. Imagine que ele recebe as frações por 150 mil euros, mas ele vai vender, se quiser, no valor de mercado por 180 ou 200. Pois vai A ganhar a mais-valia fica dele. diferença. Exatamente. Então, na Exato. prática, é um negócio que serve bem aos dois. Porquê? Porque um acaba por receber mais dinheiro, não é? Se correr bem. Pois. Outro acaba por E, comprar mais barato. ok. E qual é a outra vantagem? É que uma permuta não há direito, ou não há O IMT. exatamente, de Do, pagamentos de e, mais-valias.
Das das mais-valias paga menos mais-valias. porque vai ser o valor Porque igual. Ok. é uma troca, não é uma transação, certo? E o valor das mais-valias é tributado sobre a transação. Isto é, se foi vendido por 250 mil euros, imagino que o terreno tenha uma avaliação de 100, ou ele comprou por 100, vende por 250, tem que pagar mais-valias do diferencial. cento e Como é uma cinquenta exato. permuta, como é uma permuta, não há direito a mais-valias. Também é outra vantagem. A vantagem para o promotor, qual é? É que o investimento inicial que ele ia colocar no compra do terreno e que ia estar ali 2 anos com o terreno enquanto está no processo de licenciamento, não tem esse investimento, certo? E com esse dinheiro Uhum. pode alavancar o projeto. Ok. Uhum. Portanto, esta é uma E, forma, lá e está, é uma forma de criar uma solução para sim, desbloquear sim, sim. e para Já podermos tenho. colocar no mercado. Uhum. Ok, está bem. Então depois falamos. Exatamente. Muito bem. Eu também gostaria de Elizabeth, colocar uma questão, exatamente. posso? Claro que sim. Bom dia a todos. Muito interessante, como todos achamos, de certeza. Queria colocar aqui uma questão sobre, neste momento, o que é que foi aprovado pela Câmara? Que tipo de aprovação a Câmara já deu a este projeto? Posso saber? O que eu apresentei, Sim, PIP, projeto mesmo já neste, aprovado, neste caso, neste caso dos 4 lotes, já tem o projeto aprovado em termos de volumetria de construção. Não, não tem o projeto de arquitetura, mas já PIP tem. então, pedido de Sim, informação não, prévia. é, é um PIB com projeto já. Pronto. Um mini projeto, pronto, já percebi. Não, é um PIB com projeto. Agora, Assim, já está calculado as chama-se frações. Qual é a PIP diferença do. robusto. Exatamente, ora bem. Portanto, Ok. qual é a diferença? Quando é um PIB, que é uma. Eu sei que a Elizabeth sabe isto tudo, mas aproveito que assim toda a Não, gente não, sabe não, que por isto é amor de assim Deus, mesmo. a Elizabeth não sabe tudo, sabe Pronto. algumas Não, coisinhas, não, portanto, mas sabe estou isto que eu a vou aprender dizer. também. Isto que eu vou dizer. Um PIB, como diz a sigla, é pedido de informação prévia. O que é um pedido de informação prévia? É isto. Eu tenho um terreno e digo assim: senhor vereador, eu quero neste terreno, que tem 250 metros, eu sei que no PDM isto tem um volume de construção de 0,9 e, portanto, eu quero construir aqui um volume de construção de 230 metros. Pronto, isto é o PIB, normal, certo? Pronto. É uma carta a pedir, olha, eu tenho este terreno, identifico o terreno na planta e eu quero construir isto. Isto é aceito? E eles vão dizer, vão responder àquilo, a dizer, bem, à luz das regras do PDM, de tal, nós aqui permitimos a construção de um índice de construção de 0,9 e a altura máxima para construir é, por exemplo, 13 metros ou 15 metros à Sércia. Pronto. A partir daí, o que é que a gente tem que fazer? Dentro do terreno, temos que olhar para ele e, com todas as limitações que ele tem em termos de distanciamentos das ruas e dos vizinhos, seja lá o que for, desenhar algo que caiba dentro do projeto, que não possa exceder o volume de 0,9 de densidade construtiva. Já agora, o que é que isso é? 0,9 significa que se a área do terreno for 300 metros, eu posso construir acima do solo a área igual, total, até 90% dessa área, o que significava que era 280 metros mais ou menos, certo? Agora, como é que eu posso construir isto? Posso construir na horizontal, isto é, estendido no terreno, ou na vertical. Ora, aquilo na vertical também diz lá que não pode exceder a altura de 15 metros. Então, quando nós vamos fazer o desenho, temos que ter estes condicionantes em cima da mesa, que é, vamos desenhar um determinado edifício que caiba dentro em termos de implantação, seja possível implantar com todas as condicionantes do terreno, e depois vamos montar o número de pisos até ter a altura dos 15 metros e ter a área que eu posso construir. Isto é um PIP. O PIP como projeto é exatamente a mesma coisa, só que já leva lá o desenho. Ou seja, já leva lá o desenho, já diz que aquilo é para construir moradia, já é para construir T1, T2, T3, seja lá o que for, já vai devidamente dimensionado. Qual é a vantagem disto? Quando já leva lá o desenho, quando o PIP é aprovado,
já sabemos exatamente qual é o prédio que lá podemos construir e a partir daí já passamos para a fase da apresentação do projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura, o que é que tem acima disso? É exatamente como é que as fachadas são, se tem barandas, se não tem, se tem, como é que vai ficar a fachada, como é que vai ficar o desenho do projeto, no fundo, basicamente é isto. E, portanto, o que estamos aqui, neste caso, é com o projeto aprovado, isto é, a volumetria já está aprovada e as frações também já. No caso dos outros 9 lotes que é na urbanização ao lado, estamos na fase inicial. Isto é, temos já o loteamento, já sabemos que em cada lote qual é a volumetria de construção, mas ainda não existe projeto. Excelente, David, boas novidades, pelo menos esses que já têm a volumetria e, portanto, o desenho feito, portanto, é um PIB robusto, como se costuma popularmente falando, portanto, já tem a volumetria e os locais onde podem instalar, e, portanto, isso é excelente. Aliás, se mostrar aqui, eu mostrei esta ficha de propósito precisamente porquê? Porque já tenho aqui até os cortes e tenho a implantação de um piso para dizer como é que está distribuído. E tenho aqui já a descrição que no lote 1 tem uma plantação de 453 metros, área bruta de 1740 e está projetado 11 frações, 2T3 e 9T2. E a área 2 igual, a área 3 e por aí adiante, e o lote 4. Portanto, a descrição do que está aqui é o que já está aprovado em projeto. Excelente. Minha pergunta é, portanto, temos aqui um projeto com 4 lotes, Certo? e do que eu conheço, geralmente vende-se a um construtor a totalidade do projeto, que ele poderá fazer as infraestruturas e, por sua vez, vender os Já lotes está ou então infraestruturado. construir. Já está infraestruturado. Ah, ok, excelente. Então quer dizer, será que eu estou a pensar bem, David? Quer dizer que cada lote pode ser vendido independentemente. Percebi Independentemente. bem? Excelente, Exatamente. ok, era essa a minha pergunta, obrigadíssima. Exatamente. Já está infraestruturado, loteado, Ah, e, portanto, ou pode ser vendido em conjunto, porque é do mesmo colete, certo, ou pode ser vendido independentemente, ou faseado. certo, ok, excelente. Portanto, há Isso é as três muito bom. soluções possíveis. Ok, obrigada, David. É muito bom. Muito bem. Hum. Então, se me permitem, se não houver mais nenhuma questão, vamos então avançar agora para o mais tradicional, que é apresentar aqui algumas destaques que eu queria dar de algumas propriedades de colegas nossos que me fizeram chegar para eu destacar aqui conforme é aquilo que, para o qual este webinar é feito. Então, vamos então aqui destacar a nossa amiga e colega Miriam Dias tem aqui em Vila Nova de Gaia um empreendimento ali perto tanto da freguesia de São Pedro da Furada, que significa, para quem é daqui, significa do lado de Gaia, do lado sul da margem do Rio Douro, ali entre a praia e o rio. Estamos a falar de um empreendimento deixa-me cá passar aqui, exatamente, de um empreendimento de 36 unidades. Este empreendimento tem um conjunto de T2, T1s e 2 T3 e tem vários preços que começam o mais barato, salvo eu, são 285 mil euros, e depois vai por aí acima, que é na questão que é um T2. Então, eu vou aqui só para ficarem aqui com mais conhecimento de algumas fotografias que estão no site e que vocês podem consultar. E, portanto, olha, como veem, é um empreendimento que não está na primeira linha de mar, mas está muito próximo à praia. A praia é numa zona muito procurada e, portanto, tem aqui uma excelente oportunidade para falarem com a Miriam e para Nós verem. estamos a ver. Não estou a ver? Não, Estou aqui eu a não passar. estou. Espera aí, então. Deixa-me cá ver, então, porque é que não estão a ver? Ok. E agora? Já começam a ver. Agora sim. Pronto, então, vamos então a iniciar de novo. Portanto, como eu estava a dizer, estamos a falar de um empreendimento que fica, como podem ver, perto da praia da Aforada.
é um empreendimento que não fica na primeira linha, nem na segunda, mas fica muito próximo, portanto, a linha reta, estamos a falar de alguns metros, que é um empreendimento de 36 frações. Todo o empreendimento, a maioria são T2 e T1s e alguns T3. E, como eu estava a dizer, é um empreendimento que está em início de construção. Aqui na zona, praticamente tudo que está em início de construção e começa a ser comercializado rapidamente é reservado. E, portanto, se tiverem interesse, se tiverem clientes em carteira que possam encaixar aqui neste empreendimento e que esses clientes tenham possibilidade de, no fundo, comprar um bem futuro, portanto, falem com a Miriam e que ela tem, e tem todo o interesse em colaborar com vocês, partilhar com vocês a informação e também partilhar os negócios para o caso que estamos aqui, que é o caso que nós estamos aqui a falar. Então, agora também eu gostaria de vos apresentar um produto meu, lá está, um conjunto de lotes para moradias. Este conjunto de lotes fica aqui também em Santa Maria da Feira. Como veem, isto é uma urbanização que era muito maior e, portanto, que fica e que tem aqui 9 lotes em que dá para moradias diferenciadas. E isto insere-se, esta angariação, este trabalho, insere-se no que nós estávamos a falar anteriormente, que é, no fundo, já foi trabalhado com o objetivo de nós termos os terrenos, sinalizarmos os clientes que possam querer vir para cá, viver para esta zona e a partir daqui desenvolver todo este trabalho para não vender, a não ser que o cliente tenha interesse, e se tiver interesse é isto, portanto, nós vendemos o lote, mas já está inserido nesta perspectiva de nós, através do lote, sinalizarmos, vermos qual é o lote do tamanho e que tipo de moradia a que o cliente precisa e depois nós estamos em condições de já não lhe vender o lote do terreno, mas sim lhe vender a casa construída, chave na mão, num período de 6 meses. Fruto de tudo isto que eu tínhamos falado anteriormente. Portanto, temos aqui também, portanto, um conjunto de 6 lotes. Se tiverem gente aqui para Santa Maria da Feira, que estejam à procura de lotes, eu tenho em carteira várias urbanizações, em trabalho. Este é um exemplo, que eu trouxe aqui, mas estamos a trabalhar com várias urbanizações onde já tem os lotes infraestruturados, onde tudo está pronto para se poder iniciar, então, a venda dos lotes, ou das moradias, ou das duas coisas, ou de uma coisa, conforme o cliente quiser, com a solução e a garantia de que lhe entregaremos isto de forma chave na mão, rapidamente. Para totalizar, para terem uma ideia, entre 6 clientes que eu tenho, que são promotores e que desenvolveram, aqui na região, desenvolveram urbanizações que, na prática, com a dificuldade, estão paradas há muitos anos, precisamente por causa de todos estes constrangimentos que eu acabei de falar anteriormente. Totaliza mais de 100 lotes aqui na região. Portanto, não existe falta de mercado, de oferta. O que existe é falta de capacidade de solucionar para que, para que isto possa ser resolvido, e neste caso, quando eu digo resolvido, é mesmo assim, possa ser resolvido o problema do meu cliente, que é a venda dos lotes. Então, se calhar foi uma das coisas que me levou a estudar e a trabalhar nos últimos 4 anos esta solução e acompanhá-la de forma a que ela fosse criada um processo e que esse processo fosse simples e que nós pudéssemos controlar o processo para dar garantias de qualidade e de fiabilidade e de segurança ao cliente, precisamente por a vasta número de lotes que eu tenho em carteira e de clientes que me procuram precisamente para este tipo de produto, que eu sei que no mercado tradicional é difícil e que muitas das vezes nós angariamos porque angariamos e depois, no fundo, temos dificuldades de como fazer para colocá-los em venda. E, portanto, esta é, no fundo, a forma e a novidade. Olhem para ela e, se quiserem saber mais, nós estamos aqui disponíveis para ajudar e para colaborar. Também, e agora vejo porque é que isto não funciona, porque eu carreguei aqui num botão que não podia. Vamos então aqui a uma outra oportunidade também, que
no fundo, insere-se numa outra situação que cada vez mais está a acontecer dentro daqui da equipa e eu tenho estado a ver, tem a ver com imóveis para requalificar ou imóveis que, de certa forma, estão eh, ou em processo de partilhas ou fechados e que nós, no fundo, somos chamados a intervir e muitas das vezes não sabemos muito como fazer. Então, este imóvel é um caso destes. Este, como veem, é um imóvel que, no fundo, são dois artigos. Tem um conjunto de habitações, de moradias, lá dentro, que foram construídas ao longo do tempo, conforme as pessoas foram precisando. E é um imóvel que não tem licenciamento, certo? Não tem licença de utilização e, de certa forma, foi preciso criar aqui uma solução para nós podermos ajudar o cliente a vender. A solução que foi criada foi nós analisando, fomos analisar junto da entidade, portanto, licenciadora, que é a Câmara Municipal, em que verificamos que o imóvel primitivo, isto é, o primeiro imóvel que lá foi construído, a primeira casa que foi construída, foi construída antes de 1951. E então, como nunca tinha sido objeto de nenhum tipo de licenciamento, conseguimos, junto da Câmara, uma certidão em que esta propriedade, este imóvel, era construída antes de 1951, e isto foi permitido e é permitido, foi-nos permitido nós fazermos um estudo de mercado que nos permite dizer ao cliente duas coisas. Primeiro, eh, a expectativa que o senhor tinha para este imóvel está fora de questão, não vai conseguir vender por esse valor e as razões foram explicadas. E depois, então sim, criou-se uma solução para juntar os dois artigos, porque é um terreno com cerca de 2.000 metros e outro terreno onde estão as moradias com mais 1.700 metros, juntar a propriedade toda e então aí sim está em condições de agora poder ser comercializada, porque tem todos os documentos necessários para que, mesmo que seja com intervenção bancária, isso seja possível o banco aprovar. Dito isto, explicando isto, que é o trabalho do angariador, agora temos aqui uma excelente oportunidade para um cliente investidor. Qual é a oportunidade? Isto tem um conjunto de várias moradias, de várias casas, que permite, se for para um investidor para querer rendimento, permite fazer aqui 6 habitações, dois T1s e 4 T2, e num núcleo das moradias, permite também na casa principal fazer dois T3, um T3 por baixo e outro T3 por cima, e no terreno que está ao lado, a vermelho, permite construir uma moradia, quatro frentes, T3, com cerca de 180 metros de implantação. Então, tudo isto é uma casa que está de voluta, está localizada no centro da freguesia de Lamas, portanto, no centro da cidade. Estou aqui a passar algumas fotografias só para perceberem, no fundo, o enquadramento e aquilo que eu acabei de falar. Isto era uma mini quinta que foram construindo casas por lá abaixo para a família e, portanto, tudo isto está de forma a que seja uma excelente oportunidade de investimento para dois tipos de cliente. Ou para um investidor que queira tirar rendimento e, portanto, facilmente com um conjunto de frações, coloca aqui em arrendamento e arrenda qualquer das frações por mínimo de entre 600 a 700 euros T1s e por aí acima, porque aqui existe muita procura para arrendamento. Também permite destacar as duas propriedades depois de licenciadas e vender a moradia, construir uma moradia num dos lotes e vendê-la. E se fizer isso, as moradias novas aqui rondam os 400 mil euros, portanto 350 a 400 mil euros, e também fica com a outra parte, portanto, com uma boa mais-valia, ou então permite requalificar isto tudo, vender, fazer propriedade horizontal, vender e tirar, no fundo, a mais-valia disso.
E tudo isto está à venda por 265 mil euros. Fácil é, se fizerem as contas daquilo que eu acabei de dizer, fácil é dizer que o valor que está à venda é o valor dos dois terrenos, portanto, e por os terrenos já têm um conjunto edificado que lhes permite tirar aqui uma mais-valia interessante. E, quer ver? Ok. Na sequência da mesma do que estávamos a falar, também vou destacar aqui uma outra situação. É uma moradia também que, mais uma vez, é uma herança e que, no fundo, tem a mesma questão, só com a vantagem de que aqui esta moradia tem um terreno que faz duas frentes, portanto, dá frente para dois lados, requalificando a parte edificada também permite-lhe fazer várias frações e destacando metade do terreno para o outro lado, dá para construir uma moradia e aqui, nesta zona, as moradias rondam os 450, 480 mil euros de construção e existe, portanto, de preço de mercado, e existe aqui muita procura para esta zona porque não há moradias construídas precisamente por causa daquela situação que eu falei anteriormente, sobre a dificuldade de como é que os clientes têm que passar por este processo todo para conseguirem construir as moradias que querem. Portanto, deixa-me só interromper. Hoje era isto que eu queria apresentar. Já mais uma vez, estou no limite do tempo, e resta-me agradecer a vossa presença, o ter-se inscrito neste webinar e de partilha. Procuro desafio-vos a que nos próximos, quem estiver interessado, tem interesse, me enviarem até ou 2 dias antes, que neste caso, como é sempre à segunda-feira, me enviarem as referências ou os imóveis que querem que eu apresente aqui ou que querem apresentar. O objetivo é esse, é apresentarem, mas como não tem acontecido até agora, eu disponibilizo-me para fazer essa apresentação. Portanto, desde que me enviem até 2 dias antes os imóveis que querem apresentar, eu terei todo o gosto em conhecê-los, apresentá-los para nós, eh, ao longo do tempo, e este webinar vai decorrer pelo menos pelo ano todo de 2025, nós conseguimos então partilhar aqui informação, partilhar a carteira que temos, destacar aquilo que temos de melhor para que outros possam olhar para ele e ver se têm em carteira aquilo que procuram e se aquilo que procuram está na nossa mão. Muitas das vezes o nosso problema é exatamente esse, é nós, por não conhecermos uns aos outros, por não conhecermos o que é que temos, o que é que fazemos, muitas das vezes andamos a procurar e não sabemos onde, andamos a trabalhar todos no mesmo, a fazer o mesmo, e eu acho, e é a minha mensagem final, de que ninguém faz nada sozinho e se nós nos unirmos todos, independentemente da marca que tivermos, independentemente do, daquilo que quisermos fazer, nós somos empresários, somos independentes e o nosso negócio depende muitas das vezes das partilhas que nós façamos uns com os outros. Porque assim permite-nos nós fazermos de bem aquilo que somos capazes, que é especializarmos numa área. Eu, como sabem, sou especializado, ou aquilo que eu sei fazer melhor é trabalhar clientes proprietários e, portanto, hei de fazer isso a vida toda e estarei sempre disponível para partilhar toda a minha carteira de imóveis com quem quiser se especializar ou quiser ou tiver a potência maior para trabalhar clientes compradores. Portanto, esta era a mensagem final que eu vos queria deixar. Hoje foi um webinar um pouco diferente daquilo que é o habitual, mas também o objetivo é esse, é trazermos novidades e trazermos coisas novas para podermos adaptar-nos ao futuro, e o futuro que vem aí vai ser bem diferente daquilo que nós estamos habituados até agora. E, portanto, agora deixo-vos aqui, a quem está cá, uma palavra final para quem quiser, um comentário, uma pergunta ou então uma crítica para nós melhorarmos este webinar e para que ele seja cada vez mais produtivo, atrativo e que envolva mais pessoas.
Ora, alguém quer dizer alguma coisa? Olha, eu peço desculpa, quero agradecer, David, aqui pelas excelentes informações, porque esta forma de melhorar as condições, quer para clientes vendedores, quer para clientes compradores, é excelente, não é? E, portanto, cria-se aqui uma sinergia diferente que pode ser vista por ambas as partes muito mais favorável para cada um deles. E, portanto, isto é uma boa novidade para todos nós, com possibilidades, obviamente, que podermos seguir, digamos, as pisadas e com a tua orientação podermos também chegar a esse ponto. Obrigada. Boa semana a todos. Exatamente. Se mais ninguém quiser dizer nada, Edmundo, parece-me que estás com vontade. Bem-aja. Um Muito bem, abraço grande. muito bem. Então desejo-vos a todos. Obrigada a todos também. Para mim é sempre bom estar aqui com todos vocês. Há sempre, e um bocadinho de todos vamos aprendendo de uma forma ou de outra. Para mim é importante assistir a estas reuniões com todos vocês. Um bom dia de trabalho também para vocês. Bom Obrigada. dia. Até breve. Obrigada. Muito bem, então desejo-vos a todos uma ótima semana de trabalho. Vamos iniciar agora, são 9h31, portanto está na hora de começar a telefonar aos clientes. E, portanto, boa semana de trabalho a todos e encontramos-nos daqui por 15 dias, neste mesmo horário, à segunda-feira, às 8h30 da manhã, para iniciarmos a semana em grande. Um abraço a todos e até à Obrigada. próxima. Até à próxima.